Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Eu estou um pouco meio cambaleante, mas a gente consegue falar. Então eu gostaria, se vocês me permitem, de falar um pouco sobre a Índia. Primeira coisa que a gente precisa é entender que nesses últimos 10 anos, para a Índia, mudou tudo. Se para o Brasil o que a gente teve foi as jornadas de junho, não foi ter Copa, movimento Passe Livre, que inclusive agora está repaginado, né, como movimento Correnteza. Nós tivemos Olimpíada e tivemos Copa do Mundo e perdemos a alegria dessas duas coisas, porque isso foi orquestrado, né? A esquerda cirandeira, as ONGs, a imprensa, e aí você teve golpe de Estado, derrubaram a Dilma, o governo do golpista Michel Temer, nós tivemos 4 anos de inferno na Terra sobre aquilo, né? Então, pra gente, cara, foi mais uma década perdida. Mais uma década perdida. Tenham isso em mente quando a gente for falar sobre a Índia. Porque se é fato que nesses últimos 10 anos, se a gente andou foi para trás, né? Do governo Bolsonaro, a gente regrediu para 1930. Nos 2 anos do governo Temer, a gente retoma para a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente andou para trás, certo? O país regrediu. A Índia não. A Índia, nessa década, mudou sua história, certo? Houve a crise de 2017, uma crise bancária em 2018, uma pandemia devastadora em 2020, a inflação mais elevada dos últimos 40 anos no Ocidente inteiro e 2 grandes guerras desde o início de 2022. E apesar de todas as incertezas, a Índia conseguiu trocar o motor, os pneus, enquanto a corrida pelo desenvolvimento estava prosseguindo. A Índia venceu. A verdade é essa. A economia indiana vai crescer entre 7% e 7,2% nesse ano de 2024. Essas são as previsões. Considerando a enormidade do PIB indiano, isso significa que ela vai acrescentar pelo menos $1 trilhão na sua economia. Por paridade do poder de compra, ela vai acrescentar mais do que isso. Os Estados Unidos vão acrescentar, considerando o estado decrépito da sua economia, o que? $0,5 trilhão, com muita sorte, se crescer tipo 2%. A China vai acrescentar $1 trilhão, se crescer tipo 3,5%. E a Índia, como a gente disse, vai acrescentar cerca de $1,2 trilhões. Então, a Índia vai dar a maior contribuição para o crescimento da economia mundial do que qualquer outra economia nesse ano de 2024. Na verdade, ela já vem fazendo isso há alguns anos. Quando a gente fala de Índia, esquece aquele estereótipo de país pobre, sujo. Isso é um preconceito idiota, na verdade, né? Vamos combinar que a jornada de crescimento da Índia nesses últimos 10 anos, enquanto a gente andou para trás, a Índia dobrou a economia. Na verdade, mais que dobrou. O PIB da Índia, por paridade do poder de compra, em 2013, julho de 2013, era de cerca de $5 trilhões e avançou para $13,5 trilhões. Então, a economia indiana cresceu inacreditáveis $8,5 trilhões nesse período. Percentualmente, ela quase triplica. Enquanto nossa economia nesse período cresceu também por paridade do poder de compra, menos de 60%. Então, não tem, sabe, a comparação é absurda. Mas a questão que nos interessa aqui, pelo menos por hora, é o que a Índia fez de certo. Certo? O que a Índia fez de certo? Bom, vamos começar com tecnologia. Enquanto o Brasil insistiu nessa palhaçada de agro é pop, o agro não sei o quê, o agro, né? Agro, gente, é o setor mais atrasado de qualquer economia. Agro, mineração, esses são os setores atrasados de todas as economias do mundo, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo começou a se industrializar, agronegócio, mineração,
São setores atrasados de economias atrasadas. Entendeu? O que a Índia fez? Deixa eu explicar. A economia digital da Índia cresceu 2,5 vezes mais rápida que a do resto do mundo, por exemplo, entre 2014 e 2019. Só a economia digital, só nesse período de 5 anos, gerou 62,5 milhões de empregos. O agro, ele representa 6,5% do PIB. 6,5% do PIB. Bom, 10% do total de empregos. Então, o agro gerou no Brasil, nesse período, 10 milhões de empregos. Isso os empregos que já tinha. Todos os empregos gerados pelo agro são 10 milhões. Todos os empregos gerados pelo agronegócio, vocês podem conferir no site da CIA, CIA World Factbook. Recomendo, inclusive. É a CIA, gente. Não é o Partido Comunista Chinês, não. É a CIA. Sabe aquela CIA do governo dos Estados Unidos? O agronegócio brasileiro representa 6,5 milhões de empregos. E a Índia, nos 5 anos, entre 2014 e 2019, gerou 62,5 milhões de empregos. Quer dizer que a Índia, num período de 5 anos, gerou 10 vezes mais emprego do que todo o agronegócio até agora. Então, é claro que o agro não é pop. Claro que o agro é atraso. Por favor, né? Para com isso. Então, a Índia investiu em tecnologia. À medida que o conhecimento e a capacidade foram sendo melhoradas, a Índia começou a criar produtos e soluções cada vez mais novos e cada vez mais complexos para o seu enorme mercado consumidor, que não só funciona como campo de testes, mas apresentou grandes oportunidades de expansão. As políticas e iniciativas governamentais, não é? Investir no agro, deixar uns 10 mil latifundiários ainda mais ricos, deixar tradings estrangeiras ficar com o nosso grão. Porque os grãos que a gente produz para alimentar porco, que a gente não produz em ração, graças à Lei Candir, a gente exporta in natura. Os produtos que a gente exporta não são alimento, a gente não se engana. É ração, ingrediente para ração. Não é nem ração, é ingrediente para ração. Enquanto o Brasil ficou produzindo ingredientes para ração, para grandes empresas dos Estados Unidos, da Europa, as tradings, a Índia gerou emprego, gerou desenvolvimento. O governo indiano focou até em pequenas, médias e grandes empresas no setor de tecnologia. Por isso gerou 10 vezes mais emprego do que o Brasil no agronegócio inteiro. E são empregos novos. Esses 62,5 milhões de empregos, 2014 a 2019, é emprego que não existia, são empregos novos. E esses 6 milhões que nós temos são os de sempre. Certo? Promover inovação. Construção de infraestrutura. Não infraestrutura para o agro. Nossa, vamos fazer uma ferrovia para o agronegócio. Vamos fazer uma hidrovia para o agronegócio. Vamos fazer uma rodovia para a porra do agronegócio. Não. Infraestrutura de telecomunicações, de informática, de eletrônica, satélite, aeroespacial. Foi assim que a Índia gerou 62,5 milhões de empregos no período de 5 anos. Foram acumulando know-how, normal, né? Produziu a inclusão financeira, formalizou o crédito, obstruiu fuga de receita, criou plataformas fiscais online. Isso o Brasil até que tem. Mas não adianta, o agro não paga imposto. Vocês sabem disso, né? O agro recebe metade de todo o crédito dirigido desse país. Metade de todo o crédito dirigido desse país vai para o agronegócio. E eles contribuem com 5% da arrecadação. Não tem como esse país dar certo, né? Evidentemente. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Mas é óbvio que um potento como a Índia não é explicado só pelo envolvimento governamental nos setores que realmente levam a economia e uma sociedade a prosperar. Houve um segundo catalisador do crescimento econômico da Índia, que é o foco simultâneo no desenvolvimento de setores industriais complexos e de nicho
e na construção de estruturas físicas de apoio, mais ou menos que a gente já falou. Atualmente, a indústria de transformação representa 15% do PIB. E no Brasil? No Brasil, o setor industrial inteiro representa 20% da economia. E desindustrializando. Na época do segundo governo Lula, as coisas que o Brasil mais exportava, produto que o Brasil mais exportava era aviões. Aí, o setor de transportes dominava amplamente as exportações. Automóveis, navios, plataformas, ônibus. O Brasil era uma economia industrial. Certo? De lá para cá, na verdade, desde a Lei Candir. O objetivo da Lei Candir, Fernando Henrique Cardoso lá, foi desindustrializar o Brasil. E conseguiu. Nossas políticas fiscais são ridículas. O agro consome nossos impostos, não paga imposto. Metade do orçamento do governo é para pagar juro da dívida, ou seja, vai para banco, que também consome 1/3 da renda das famílias. Então você tem os bancos roubando metade de tudo o que os brasileiros pagam de imposto e 30% de tudo o que os brasileiros ganham trabalhando, 20% de todos os lucros. O setor bancário está roubando tudo desse país. O que ele não rouba, meus pastores. Roubam. Eles são isentos, eles não pagam imposto nenhum. Certo? Tem o dízimo, tem a oferta. Por que você acha que tem tantos pastores brasileiros com patrimônios de centenas de milhões de reais, alguns com patrimônios de mais de 1 bilhão de reais? Eles não pagam imposto. Eles não pagam imposto nenhum. Eles não têm que prestar conta. Cara, esses dias saiu a notícia, né, do pastor que era matador de aluguel. Mas você tem todos os anos. Estupro, trabalho escravo, lavagem de dinheiro. Há tudo aí, não paga imposto. Não é fiscalizado. Né? É isso. Agora a Índia não. Na Índia tem havido uma percepção crescente de que o país precisa que a economia industrial se expanda para estimular o emprego de trabalhadores pouco qualificados e semi-qualificados. Todos os tipos. Não dá para fingir que é Canadá, não. Só vamos trazer a mão de obra mais qualificada do mundo. Né? Um imbecil do Justin Trudeau. E aí o que aconteceu? Levou para lá engenheiro, mecatrônico, profissional de TI, developer. E não levou pedreiro. Né? Não levou carpinteiro, não levou encanador, não levou eletricista. Então o país está sem casa, as pessoas estão morando na rua, que a inflação do setor imobiliário explodiu. Não, tem que ser emprego para todo mundo. Perfeito? Mesmo considerando que após a guerra comercial entre as principais nações do mundo e a pandemia do Covid-19, as cadeias de abastecimento globais permaneceram fluidas e as empresas multinacionais ainda procuram geografias alternativas como destino de investimento para diversificar exatamente cadeias de abastecimento. E a Índia aproveitou isso, conseguiu uma janela para avançar muito mais do que as cadeias dos seus concorrentes. O Brasil recebe bastante investimento, mas só para o setor de petróleo. E o que adianta? O Michel Temer, proibiu a cobrança de impostos no pré-sal. Ele e o Bolsonaro entregaram refinarias da Petrobras, partes da Petrobras, o pré-sal inteiro na mão de estrangeiro. Então esse investimento não fica no Brasil. Entenderam? A gente não fez isso. O governo concentrou-se em setores que podem capitalizar a vantagem competitiva do país em termos de recursos e competência, aproveitando a oportunidade de mercado local e ajudando o país a subir mais e mais alto nas cadeias de valores da indústria de transformação em níveis mundiais. É o que gera emprego, é o que gera renda, é o que gera desenvolvimento, é o que gera riqueza. O esquema de incentivos vinculados à produção, incentivos fiscais, facilidade de efetuar reformas empresariais, Programa Nacional de Infraestrutura, Plano Nacional de Logística. Gente, o que é aquele ser de inteligência limítrofe fez? Nada. Tá ok? Combateu o comunismo. O que aquele merda fez em passado? O que o Temer, além de entregar o país, reforma do ensino médio,
tornar o que era ruim horrível. Reforma trabalhista, que é reaproximar o Brasil da escravidão. Reforma da Previdência, que é acabar com a Previdência Social. O que essas duas desgraças fizeram para o país? De bom? Nada. A Índia fez. Certo? A Índia fez. Como resultado, ela cresceu. Só dar um exemplo. Uma pesquisa feita pelo Banco de Estado da Índia, um Expert Banco do Brasil, mistura de Banco do Brasil com BNDES indiano, indica que os investimentos no país foram da ordem de 5 trilhões de rúpias. E o governo recebeu 3 trilhões desses 5 trilhões. Certo? E a maior parte do investimento na Índia está relacionado ao aumento da capacidade da produção industrial, o que ajudou a melhorar muito as cotas de exportações. Ainda tem espaço para crescer, claro que tem. Mas a Índia não está condenada, como nós, a vender semente, cadáver de animal e pedra. Porque você pode falar de grão, mas é semente. Você pode falar de carnes, mas é cadáver de animal. Você pode falar de minérios, mas é pedra. É isso que o Brasil exporta. É por isso que a nossa economia está essa, né? Venderam. É isso. A Índia, eu falo aqui do alto, do meu pós-operatório complicado, a Índia está fazendo o que é certo. Está reforçando a competitividade do país através de exportações, de desenvolvimento, investimento industrial e tecnológico. Perfeito? É isso que a gente está fazendo. Joalheria, têxteis, bens de engenharia, bens de eletrônica, produtos químicos, farmacêutica. Nisso, a Índia ou é líder global ou está se tornando, cara. Vocês acham de verdade que algum país vai crescer vendendo soja, milho, sorgo, caroço, algodão, pedra? De verdade. Então, assim, eu sei que existe um preconceito grande contra a Índia, mas ele é fruto do desconhecimento. A economia indiana tem muito mais relação do que a nossa, do que a chinesa. Talvez não na Rússia. O Brasil dá para encaixar muita coisa para a Rússia. Mas vamos ser honestos. No atual andar da carruagem, o Brasil só vai vender matéria-prima para a China. E nenhuma nação nesse planeta, na história da humanidade, se desenvolveu vendendo matéria-prima. O agronegócio vai nos levar longe, para baixo, o buraco. A nação com a qual, dos BRICS, do mundo, o Brasil mais tem afinidade e mais tem a ganhar trabalhando junto, é a Índia. E eu espero de verdade ter conseguido explicar as razões. Porque existe um limite do quanto um país pode errar. E o nosso já está acabando. É melhor a gente começar a acertar.